Olá! A partir de agora vamos falar sobre números naturais, cardinalidade, ordem e propriedades aritméticas. E os professores a apresentar são Fernando Emereciano da Cruz Júnior, Grace Lorena Santos Bastos, Cíntia Dias dos Santos e Melina Gomes Menezes. Meu nome é Grace e a primeira pergunta a fazer é: de onde vieram os números? Há muito tempo atrás, as pessoas usavam ossos de animais e faziam tracinhos nesses ossos para representar a quantidade de coisas que tinham. Animais, contar qualquer coisa, alimentos, qualquer coisa que eles criassem e tivessem, eles contavam também através de pedrinhas. Olha, o pastor de ovelhas, contando quantas ovelhas eles têm. Cada ovelha que nascia, mais uma pedrinha. Cada ovelha que morria, menos uma pedrinha. Imagina como era isso. Tinha também aquelas pessoas que faziam pinturas nas paredes. Pense se você fizesse isso na casa dos seus pais. Com certeza não ia dar certo, né? Imagina, cada dedinho era uma quantidade. Mas não faça isso em casa não, viu? Mas me diz, imagina uma laranja, uma bolinha. Metade das laranjas, duas metades. 3 metades, 3 pedacinhos. 4 metades, 4 pedacinhos. Se eu te desse um caminhão de laranjas, como é que você faria isso num papel com tantos pedacinhos? Onde você ia guardar esses pedacinhos de papel? E como você ia contar se não existiam números? Como seria possível representar quantidades enormes com traços e pedras? Haveria tempo para contar todos? Qual referência para a contagem, se os números não existiam? Então, surgem os números naturais, naturais com N de natureza. Olha que legal para a gente gravar. N de natureza. Tudo que está na natureza pode ser contado. E até o que não está também. As casas, os móveis, tudo que for concreto é possível contar. E temos aí o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e milhões de outros números infinitos. Pense agora comigo. Se eu tiver vários cachorrinhos dentro da minha casa, naquele tempo em que as coisas eram feitas com pedras e tracinhos, como é que eu poderia contar a quantidade de cachorrinhos que eu tinha em casa? Vamos pensar juntos? Como seria? Vamos imaginar? Olha quantos cachorrinhos! Vamos começar. Primeiro cachorrinho, um tracinho. Outro cachorrinho, outro tracinho. Outro tracinho, outro tracinho. Sem números, tá, gente? Só tracinhos. Mais um tracinho, outro tracinho e mais um tracinho. Sabe quantos cachorros tem? Eu não sei. Eu sei que tem um monte de tracinhos. Como era isso, gente? Se não tinha números? Cada cachorrinho era um tracinho. Se o cachorrinho morresse, tirava um tracinho. E agora, como é? Um cachorrinho, 2 cachorrinhos, 3 cachorrinhos, 4 cachorrinhos, 5 cachorrinhos, 6 cachorrinhos, caramba, 7, 8 cachorrinhos, nós temos 8 cachorrinhos. Era bem difícil antes, né, gente? Que bom que tudo melhorou, hein? E quando não tiver nada, o que a gente faz? Alguém sabe? Vamos ver o que é isso? O zero! O zero serve para mostrar que não existe nada.
Quando não tiver nenhum cachorrinho, nenhuma laranja, nenhum animal, 0. A gente escreve o 0. Mas eu lembro que há um tempo atrás, nessa mesma aula, tinha os números com 0 depois. O que será que aconteceu? Se o 0 não serve para nada, mostra que não tem nada. Por que tinha 0 depois? Vamos ver o quadrinho de novo? Olha, 10, 20, 30, 100, 1000, 2000. Lembra daquele carro cheio de laranjas? O 0 serve para ajudar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a mostrar que existe uma grande quantidade de coisas. Olha que legal! Bom dia, meu nome é Cíntia. Agora vamos continuar a aula falando dos conjuntos. Mas afinal de contas, o que é um conjunto? Boa pergunta, né? Vamos lá. Conjunto. Conjunto ele não possui uma definição, porém pode ser entendido como um agrupamento de qualquer tipo e quantidade de objetos. Exemplos de conjuntos. Temos aqui um exemplo de um conjunto dos dias da semana. Agora nós temos um exemplo de um conjunto dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Aqui nós temos um conjunto das letras do alfabeto. Elementos. Elementos é um conceito muito importante para que a gente possa entender o que é conjunto. Elemento é qualquer um dos objetos que compõem o conjunto. Exemplo, segunda-feira é um elemento do conjunto dos dias da semana, ou seja, compõe este conjunto. Representação dos conjuntos. Os conjuntos serão identificados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, entre chaves, com os elementos separados por vírgula. Vamos agora para a representação. A, que é igual a abre-chave, segunda, vírgula, terça, vírgula, quarta, vírgula, quinta, vírgula, sexta, vírgula, sábado, vírgula, domingo e fecha a chave. Ou entre chaves, né? Que ele é baseado em uma propriedade comum de todos os elementos. Bom, temos uma observação muito importante a ser feita, né? O símbolo X, né, com tracinho X, ele deve ser lido X tal que X, que significa o quê? O elemento X deste conjunto deve satisfazer a condição tal. Então, observe os seguintes exemplos. Temos aqui A, que é igual a abre-chave, X tal que X, que é dia da semana. B, X tal que X, que é mês do ano. Então, temos aqui esses exemplos. Os conjuntos, eles podem ser representados ainda pelos chamados diagrama de Venn. O que são esses diagramas? Olha só, muito simples. São aqueles círculozinhos, ó, com os elementos dentro, né? Muito simples. Agora nós vamos conhecer alguns tipos de conjuntos. Temos o conjunto finito, que é um conjunto que possui um número determinado de elementos. Ó, determinado. Ou seja, temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse primeiro conjunto aqui, ó, com 5 carrinhos, tá vendo? Tem um número determinado. Olha aquele ali com as joaninhas. 1, 2, 3 joaninhas. Também tem os com as bolas, ó. 1, 2 bolas. Então, ele é determinado. Temos também um conjunto que é infinito. Olha, o nome já está falando, né, gente? Conjunto que possui um número indeterminado de elementos. Ele é infinito. Olha o exemplo aqui, ó. N, que é igual a abre chave, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Temos o unitário, que é um conjunto que possui apenas um único elemento. Olha só aqui as representações, que a gente até comentou já, ó. Ó o diagrama ali, tá vendo? Com um elemento só.
E também temos um elemento entre chaves, aqui é uma maçã. É um conjunto unitário. Temos ainda outro conjunto, que é o vazio, que ele é um conjunto que ele não possui elemento nenhum. Ele é representado assim, ó, muito simples. Tá vendo? Um círculozinho com um tracinho no meio. Ou então entre chaves, tá vendo? Observe que não tem nada, ele é vazio. Ele é representado dessa forma aqui. Para entendermos melhor o assunto conjunto, para darmos prosseguimento à nossa aula, é necessário que a gente conheça alguns símbolos, né? E vamos considerar o mapa a seguir, com os bairros de Salvador. Temos aqui vários bairros, né? Calçada, Bonfim, Pituba, Barra. Temos vários bairros, né? Então, vamos considerar que A é um conjunto com todos os bairros de Salvador, né? Temos lá o conjunto A: Pelourinho, Rio Vermelho, Bonfim, Uruguai, Calçada, vários outros, né? Ao observar o mapa, nós podemos dizer o quê? Nós podemos dizer que o bairro do Bonfim, ele pertence ao conjunto A, que é o conjunto dos bairros de Salvador, não é isso? E na matemática vai existir símbolos, né? Que vai substituir algumas expressões como pertence. Este é o símbolo, um ezinho. Podemos dizer ainda que o bairro de Copacabana, ele não pertence ao conjunto A, pois Copacabana é um bairro do Rio de Janeiro e não um bairro de Salvador, né? Então, dessa forma, vai existir também uma expressão que vai simbolizar, né? Vai ter um símbolo que vai representar a expressão não pertence, que é parecido com o outro, né? Mas tem uma diferença. Olha, um ezinho com um risquinho no meio, ok? Então, vamos dar continuidade, né? Vamos considerar agora chamar de B o conjunto de cidades do estado da Bahia. B, né? Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Ilhéus. E o conjunto C, que vai ser composto por alguns países da América do Sul. Paraguai, Uruguai, Colômbia, né? Argentina. Então, para se estabelecer relações entre os conjuntos, nós vamos conhecer agora alguns símbolos, né? Temos aqui 4 com anotação e também como se lê. O primeiro significa estar contido, o segundo contém, o terceiro não está contido e o quarto não contém. Continuando, vamos falar agora sobre algumas operações com conjuntos. Primeiramente, vamos falar da união ou reunião de conjunto, que tem esse símbolo. A seguir, darei um exemplo. Vamos lá? Bom, vamos considerar o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos descobrir qual é a união com B? A união com B é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a junção dos elementos do conjunto A com o conjunto B. Outra operação, interseção de conjuntos. Vamos lá, temos aqui o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, para representar a interseção, o elemento ele precisa estar presente nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vamos lá? Descobrir quais são esses elementos da interseção. São eles o 2, o 3 e o 4. E podemos ainda representar com o diagrama de Venn, onde a interseção fica ali no meio. Outra operação muito importante é a diferença de conjuntos, né? Nessa operação vamos identificar tudo que está no conjunto A e não está no conjunto B. Vamos ver aqui, ó, 0 está no conjunto A, mas não está no conjunto B, tá vendo?
1 também está no conjunto A e não está no conjunto B. Atenção! Não podemos afirmar que fazer a diferença de B menos A será a mesma coisa, pois é diferente. Então, agora nós vamos ver algo chamado propriedade aritmética, que está atrelado a ela, primeiro, soma. Então, o que é soma? Soma é adicionar, juntar, colocar. Então, vamos ver na prática como isso funciona? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto é que vocês acham que é 1 mais 1? Talvez você já saiba a resposta, talvez não, mas eu vou mostrar como é que a gente pode saber a resposta de uma forma simples, se você ainda não gravou toda a tabuada, tudo isso. Então, vamos ver. Digamos que eu tenho uma estrela amarela, certo? Eu tenho essa estrela amarela. E aí, eu pego uma estrela rosa. Vamos colocar aqui a cor desse rosa, para a gente saber que é a estrela rosa. E esse aqui eu vou colocar amarelo, que é como se fosse a estrela amarela, certo? Pronto. Aí a gente tem essas duas estrelas. Eu tenho uma estrela, duas estrelas. Então, quantas estrelas eu tenho no total? 1, 2. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Essa ficou fácil, né? Vamos tentar agora dificultar um pouquinho as coisas. Digamos que eu tenho o número 3. E aí eu somo com o número 5. Vamos colocar aqui 3. Ou adiciono, ou coloco mais 5 coisas. Vamos ver quanto é que vai ficar, certo? 3 mais 5. Então, eu tenho 3 coisas. E aí eu peguei, ou adicionei, ou coloquei mais 5 coisas. Vamos ver aqui em relação às estrelinhas. Eu tenho 3 estrelas amarelas, certo? Porque é relacionado ao número 3. 1, 2, 3 estrelas amarelas. E aí eu pego 5 estrelas, mais 5 estrelas. Vamos ver quanto é que fica? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, certo? Então, vamos contar para ver quantas estrelas eu fiquei, tá bom? Vamos fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 3 estrelas mais 5 estrelas é igual a 8 estrelas. Vamos ver agora um método bem legal chamado reta numérica. Ela funciona da seguinte forma. A gente pega, faz uma linha, e aí a gente coloca os números. Eu vou colocar aqui bem pequenininho para a gente poder conseguir colocar todos os números. Eu vou colocar de 0 até 10, tá bom? 1, ou desculpa, o 0, que ele não tem nenhum, ele não vale, não tem nenhum valor. Então, 0, 1, 2, 3, deixa eu colocar 3 aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Então aqui a gente chegou até o número 10, certo?
Aqui a gente tinha 3 estrelas. Vamos vir para esse exemplo aqui. A gente estava no número 3, porque a gente tem 3 coisas. E agora a gente coloca mais 5 coisas. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui mais 5, ó. A gente está no 3, então vamos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente parou no 8. E o 8 é a nossa resposta, tá vendo? Então, 3 mais 5 é igual a 8. Pronto, agora você já aprendeu a somar. A gente já viu aqui quanto é 1 mais 1 e quanto é 3 mais 5. Vimos que a gente pode ir colocando ou adicionando coisas para conseguir chegar ao número que a gente deseja, ou então, a partir da reta numérica, a gente pode ir adicionando a quantidade de números ao que a gente já tinha anteriormente e chegar ao número desejado. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Vamos ver agora em propriedade aritmética algo chamado subtração. O que é subtração? Subtrair quer dizer tirar. Vamos ver aqui na prática como é que funciona. Aqui a gente tem o número 4, temos 4 coisas. E aí aqui é o sinal de menos, ou seja, nós tiramos 3 coisas. Vamos ver como é que vai ficar na prática esse exemplo, tá bom? Vamos aqui para as estrelas. Digamos que nós temos 4 estrelas. Eu vou colocar aqui da cor azul para a gente saber que é o número que representa o número 4, certo? Nós temos 4 estrelas. E aí nós tiramos 3 coisas, 3 estrelas, certo? Vamos fazer aqui um X nas estrelas que a gente vai tirar. Então, a gente vai tirar 3. Uma. Deixa eu colocar aqui mais forte para ficar melhor para vocês. Tiramos 1, 2, 3. Quantas estrelas sobraram? Tínhamos 4, tiramos 3. Quantas sobraram? Apenas uma estrela sobrou. Então, a gente coloca aqui 1. Então, 4 menos 3 é igual a 1. Vamos para um outro exemplo, certo? O exemplo vai ser o seguinte. A gente tem 5 coisas. Dessas 5 coisas, a gente vai tirar 2. Vamos tirar 2. Então, 5 menos 2. Vamos fazer agora o exemplo com as nossas estrelas, né? Vamos pegar 5 estrelas, certo? 5 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vamos tirar 2 estrelas, né? Que é a quantidade de estrelas que a gente vai tirar aqui. Vamos agora tirar 2 estrelas. 1, 2. Quantas estrelas ficaram sobrando? Vamos ver aqui. Vou circular as estrelas que ficaram sobrando para ficar mais fácil para a gente conseguir visualizar, tá bom? 1, 2, 3. Então, a resposta aqui é 5 menos 2. 5 estrelas menos 2 estrelas, ou 5 coisas menos 2 coisas, é igual a 3. Agora vamos para a reta numérica. A reta numérica, ela funciona da seguinte forma. É uma linha e a gente coloca uma quantidade de números, começando com 0 e indo até a quantidade de números que você quiser. Aqui eu coloquei até 10, tá bom? Então, vamos aqui primeiro achar o número 5. Vamos para esse exemplo aqui do 5 menos 2, tá bom? A gente está aqui no 5. Se a gente tira, é como se a gente estivesse voltando as casas. Na de soma, eu fui adicionando ou colocando casas. Nesse caso aqui, como é
a subtração, ou seja, a conta de menos, a gente vai tirando as casas, certo? Então, a gente tem 5 aqui e vai voltar 3. Vai voltar 2, desculpa. Então, 1, 2. Em que número a gente chegou? No número 3. Isso mesmo, que era o número que a gente estava precisando chegar, que era a resposta. Então, 5 menos 2, 3. Então, você pode fazer essa conta dessa forma, utilizando os símbolos. Podemos usar também objetos, como esse exemplo aqui, ou então nós podemos fazer a reta numérica para conseguir encontrar o número que a gente deseja. Então, espero que vocês tenham entendido o assunto. Agora, dando continuidade à apresentação, vamos aprender a multiplicar com os números naturais. Para isso, quero que você pense numa mãe de família chamada Maria e ela é mãe de 3 filhos: João, Sofia e Pedro. E essa mãe, ela precisa alimentar os seus filhos. Ela está fazendo o café da manhã. Ela foi até o quintal, pegou uma carambola para repartir os pedaços igualmente para suas 3 crianças. Vocês já viram uma carambola? Carambola tem esse formato muito especial, que quando você corta em pedaços, ela se transforma em estrelinhas. Desta forma como mostra a imagem. Então, no final da divisão, olha, já estou adiantando a divisão aqui, né? Mas no final, cada criança ficou com 2 estrelinhas, né? 2 pedaços de carambola em forma de estrela. João ficou com 2 pedaços, Pedro com 2 pedaços e Sofia com 2 pedaços. Então, o que eu quero saber é quantos pedaços de carambola Maria, a mãe das crianças, quantos pedaços ela tinha para distribuir entre os seus filhos, considerando 2 pedaços por filho e considerando também que ela tinha 3 filhos. 2 vezes 3 resulta em 6 pedaços de carambola, que é a resposta. Maria tinha 6 pedaços de carambola para distribuir entre os seus filhos. E agora nós vamos aprender a fazer a divisão com os números naturais. Para isso, eu quero que vocês pensem de novo em Maria. Mãe de 3 crianças, Pedro, João e Sofia. Vocês lembram de Maria? Maria, ela acordou no outro dia e as crianças estavam com mais fome. Elas estavam o quê? Ainda mais famintas. Só que Maria deu sorte, porque ela encontrou mais carambolas maduras para poder fazer essa divisão, né? Para distribuir os pedaços de carambola em formato de estrelinha para os seus filhos. Então ela foi cortando, né? Foi cortando esses pedaços de estrelinha. E as crianças haviam gostado muito do café da manhã, né? Elas queriam realmente comer mais. Então lá vai Maria cortar os pedacinhos de estrelinha para os seus filhos. Cortou 1 pedaço de estrelinha, cortou 2 pedaços, cortou 3 pedaços, cortou 4 pedaços de estrelinha, 5 pedaços, 6 pedaços. E ainda tem carambola para cortar. Então Maria foi cortando, né? Chegou lá no 7º pedaço, 8º pedaço. Corta essa carambola, Maria, tá quase terminando. 9 pedaços de estrelinha, 10 pedaços de estrelinha. 11 pedaços de estrelinha, 12 pedaços de estrelinha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, Maria! Então ela distribuiu para as crianças. Olha quantas estrelinhas tem para cada criança. 4 estrelinhas, 4 pedaços de carambola. Então nós temos 12 pedaços de estrelinha de carambola e temos 3 crianças. Isso rendeu 4 pedaços de estrelinha de carambola por criança, né? 4 pedaços para cada filho de Maria. Agora, nós podemos dar início ao nosso próximo e último assunto que vamos abordar hoje, que se chama potenciação. Então vamos lá. Qual é o conceito de potenciação, né? Potenciação é uma operação que envolve a multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo. Sucessiva, ou seja, várias vezes, né? Essa multiplicação ocorre várias vezes. A potenciação ela também tem um outro nome. Ela pode ser chamada também de exponenciação. É isso mesmo, galera. Exponenciação. E essa potenciação, né, é um produto de fatores iguais. Quem são os seus elementos? Seus elementos são eles: base, expoente e potência. Um exemplo agora com números reais: 2 elevado à terceira potência, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8, né? Agora vamos voltar para o exemplo de Maria. Maria, mãe de 3 crianças. Maria, no quintal dela, ela tem 3 pés de carambola. Cada pé de carambola de Maria conta com 3 carambolas maduras. Carambolas estas que ela pode utilizar para cortar para suas crianças. João, Pedro e Sofia. E cada carambola madura ela cortou em 3 pedaços. Pedaços de quê? De estrelinha de carambola. Então nós temos aí 3 elevado à terceira potência. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Então nós temos aí o total de estrelinhas de carambola. 27 é muita estrelinha. Ela pode congelar para fazer um suco depois, ou ela pode dividir novamente, que renderia 9 pedaços de estrelinha de carambola para João, 9 pedaços de estrelinha. Hoje aprendemos que para cada grupinho de coisas que existem símbolos que representam, e esses símbolos são os números. Aprendemos também que existem grupos de coisas chamados conjuntos, e eles podem ser cheios ou vazios, e que o número 0 nos diz que não tem nada ali. Aprendemos também que os números diminuíram a quantidade de coisas que escrevemos para contar. Basta usar um número que diga a quantidade que queremos. Podemos também contar o quanto de coisas que tiramos do grupo, na subtração. Podemos ver também o quanto podemos facilitar as coisas quando contamos em grupos, na multiplicação. E por fim, podemos perceber como se deve dividir as nossas coisas e saber separar em partes iguais. Dessa forma, ninguém fica com mais ou com menos. Essa é a divisão. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Acabou a nossa aula. Até a próxima!